Você sabe qual a diferença entre religião e espiritualidade? Oi gente, eu sou o Matheus e depois que criei este canal, algumas pessoas já vieram me questionar qual era a minha religião, se eu sou uma pessoa religiosa e etc. Pensando nisso, eu resolvi trazer este vídeo para falarmos um pouco sobre a minha vivência e trazer esse tema para a gente poder debater aqui depois nos comentários. Aqui no canal eu cito muitas religiões, como o budismo, cristianismo, hinduísmo e até as religiões antigas, como a grega e a egípcia. Bom, como eu já comentei aqui algumas vezes, eu estudo filosofia, porém com um foco voltado para a espiritualidade e não para fins acadêmicos. Perceberam? Eu falo de religião, mas estudo espiritualidade. E não é a mesma coisa? Não, não é. Apesar de estarem conectadas, elas possuem significados distintos. Nem toda pessoa religiosa é espiritualizada. Nem toda pessoa espiritualizada é religiosa. Para entendermos a diferença, vamos começar então pela religião. O que é religião? A palavra religião tem origem do latim, e há quem defenda que ela vem da palavra religere. Eu não sei se é assim que pronuncia, tá gente? Mas faz de conta que é. Mas essa palavra tem um significado de reler, revisitar ou retornar documentos religiosos. Por outro lado, há quem também defenda que a sua origem vem da palavra religare, que traz o sentido de religar o homem ao divino, ao sagrado. A religiosidade é baseada em tradições, culturas e dogmas, ou seja, está vinculada a uma ideia de doutrina que apresenta esta crença como algo certo e indiscutível. Dentro das religiões encontram-se então o uso de escrituras sagradas, leis, estilo de vida, princípios morais que devem ser seguidos e respeitados. E normalmente é passada de geração para geração, porque é natural que pais de uma determinada religião levem seus filhos desde criança à igreja que eles frequentam. Já a espiritualidade, que por sua vez a origem da palavra também vem do latim, spiritus ou spirituale, traz o sentido de ar, sopro, respiração, coragem e vigor. Ou seja, a espiritualidade pode ser vista como a qualidade ou estado de coragem e vigor. Em uma entrevista dada ao programa Saia Justa do canal GNT, o padre Fábio de Mello faz o seguinte comentário, abre aspas, acompanho o processo religioso das pessoas e vejo que, quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade que é um sopro interior que faz ter fé na vida. Fecha aspas. Viram só? Um sopro interior que faz ter fé na vida. Dentro de uma visão filosófica, podemos associar a espiritualidade com a busca do sentido de vida que transcende este mundo. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella tem uma definição bem interessante que eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. A espiritualidade é a recusa de que a vida se esgote na sua materialidade, numa existência que tem sentido em si mesma. Nessa direção, a ideia de espiritualidade está conectada à noção de transcendência, isto é, o sentido é construído para além do imediato, do momento. Ele está mergulhado numa história que faz sentido pela própria capacidade de honrar a vida e, portanto, a ideia de que a vida, seja a nossa ou de outras formas de vida, tem que ser decente. Fecha aspas. Eu acho interessante essa forma de pensar, pois, apesar de terem formações diferentes e de possuírem trabalhos diferentes, o padre Fábio de Mello, na mesma entrevista que citei anteriormente, reforça essa definição do professor Cortella, dizendo, abre aspas, o processo religioso, quando bem vivido, ele nos conduz a nós, e não há outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano. Então a primeira fé, que é o experimento na vida, é a fé natural. É a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai. Fecha aspas. Logo em seguida ele complementa dizendo, abre aspas, a partir disso eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo. Eu não paro nas minhas realidades. Você, e aqui ele faz uma pausa olhando para a cantora Pitty, que é uma das apresentadoras, e diz a ela, quando você faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você, ao que as palavras não seguram, o que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural,
eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque é aquilo que se refere a mim e que me joga para fora e depois me devolve. Fecha aspas. Nessa tentativa de encontrar um propósito de vida e o autoconhecimento, muitas pessoas buscam uma religião com a intenção de alcançar essa espiritualidade, ou simplesmente tentam achar a resposta no cotidiano, nas coisas simples da vida, visto que a espiritualidade está ligada a práticas diárias que não necessariamente dependem de uma religião específica. Enquanto a religião está associada a práticas, rituais e hábitos, a espiritualidade busca o descobrir a si mesmo e se conectar a algo superior, a Deus, a natureza, ao universo, como queira chamar. E voltando ao programa Saia Justa, em um outro trecho, o Padre Fábio de Mello destaca um ponto muito importante, que eu vou ler aqui para vocês. Ele diz assim, abre aspas, eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma em um sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro e pelo que é justo. Fecha aspas. Curioso ele destacar justamente essas virtudes porque Platão trabalha muito com elas, mas isso aí é assunto para um outro vídeo. Voltando aqui à fala do padre, ele continua, abre aspas, então, às vezes eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida. São as famosas bancadas que se dizem cristãs no Congresso Nacional e que estão atreladas ao processo de corrupção. São aquelas relações humanas do dia a dia de pessoas que se dizem católicas ou que se dizem evangélicas e de condutas abomináveis. Então, essa religiosidade que muitas vezes nós encontramos não significa espiritualidade. Fecha aspas. Eu escolhi a imagem de São Francisco de Assis para tratar esse assunto porque eu admiro muito a sua história. E, por favor, não se limite a pensamentos como eu não acredito em santos. Tá tudo bem você não acreditar. Eu não sou devoto a nenhum santo. Aliás, eu nem me considero mais católico. Mas entenda que a imagem de um santo ou santa ou qualquer outra entidade mística religiosa são referenciais de bons exemplos a serem seguidos. Um santo, por exemplo, não é um deus. Ele é, ou melhor, ele foi uma pessoa comum, assim como eu e você, mas que viveu nessa terra e fez uma diferença enorme, pois conseguiu, através da sua espiritualidade, viver uma virtude ao máximo. Dentro da filosofia, existe um conceito de mestre-discípulo, onde quem tem um grau mais elevado de conhecimento vai passando os ensinamentos para os que vão chegando depois, formando assim uma escadinha, vamos dizer assim. Eu acredito em Jesus Cristo, assim como eu acredito em Buda, mas focando apenas no cristianismo, eu sei que Jesus Cristo foi um excelente exemplo de conduta ética, bondade, amor e caridade. Eu sei, mas dentro de uma hierarquia de mestre e discípulo, eu estou mais próximo de chegar ao nível de bondade de São Francisco de Assis do que de Jesus. Entendem? Mas, por favor, não leve isso ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Isso é só um exemplo. Quem me dera ser pelo menos 1/3 do que foi São Francisco de Assis. Como eu disse no vídeo sobre o filme Soul e no vídeo sobre a diferença entre imaginação e fantasia, eu quero chegar no final da minha vida sendo uma pessoa mais benevolente. Por isso São Francisco de Assis é um bom exemplo para mim, pois São Francisco de Assis morreu fazendo bem, conviveu no meio de pecadores e tinha plena consciência dos seus próprios pecados. Ele não tinha nojo de gente, ele desejou a salvação da humanidade e, acima de tudo, ele acreditava na misericórdia de Deus. Acreditava em um Deus bom e amoroso, não em um Deus vingativo que pune as pessoas por serem quem são. São Francisco não gostava de gente preconceituosa, porque Deus é amor, e o amor une, o preconceito separa. São Francisco acreditava que a espiritualidade nos nutre verdadeiramente e ela pode ser encontrada nas religiões, mas principalmente ela pode ser encontrada na vida. Por isso ele é sempre representado cercado de animais e natureza, pois ele acreditava que a espiritualidade que nos guia em direção a Deus é estar em comunhão com o universo, com o meio ambiente e tudo que nele habita.
Se você é novo por aqui, não esqueça de deixar o seu like e apoiar o canal se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Você também pode deixar aqui embaixo algum comentário falando o que você achou desse vídeo e compartilhe com quem você achar que irá gostar. Um grande beijo e até a próxima!